Olá, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. E eu fiz o primeiro hoje, estou fazendo o segundo, porque eu vou começar a querer entender como é que vão fazer o julgamento do Corisco, o ex-cangaceiro, né, que foi morto no ano de 1940, cerca de 83 anos passados. Ele foi morto depois já do Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço. O Corisco, quando o Virgulino foi morto ali naquela chacina, o Corisco e a Dadá estavam do outro lado, no estado de Alagoas, e esse acontecimento em Angicos foi em Sergipe, na Grota do Angico, inclusive uma coisa que até hoje é assim difícil de se analisar novamente, porque não houve, tinha a vontade das polícias, porque o Virgulino e os seus comparsas que foram mortos ali, outros fugiram, foi a mando do presidente da República, Getúlio Vargas, porque o cangaço estava realmente prejudicando muito os sertões, né? São 7 estados, né? E então o Virgulino ele vivia atacando as pessoas, roubando, saqueando, estuprando as mulheres, né? Era um bando, sem lei nem rei, segundo falou Frederico Pernambucano. E então vão fazer esse júri popular, entre aspas, né? Porque esse crime já prescreveu há muito tempo, não existe mais como se reconstituir as cenas, né? E não houve interesse naquela época. Então, vão fazer esse júri para mostrar que o Corisco foi até a fazenda Patos, tá aqui a casa. Nessa casa morava uma família e o Corisco, segundo os relatos, ele foi vingar o dono dessa fazenda, que, segundo a história, tinha sido ele que havia entregue os cangaceiros que estavam ali em Angico para que o Virgulino fizesse digamos, uma reunião, uma assembleia, sei lá, qualquer coisa que quer dizer, reunia aqueles grupos de cangaceiros que ele ia tomar uma decisão, cuja decisão ninguém nunca ficou sabendo, porque morto não fala, né? Mas, segundo as histórias aí da Sheila, os depoimentos da Sheila, do Zé Sereno, que estiveram lá e que escaparam, né? Foram embora para São Paulo, segundo eles, houve uma anistia, nunca foi comprovado que houve anistia, coisa nenhuma, certo? E no outro vídeo que eu estava falando, eu disse que ia mostrar a cabeça de uma cabeça daqueles que foram mortos lá em Angico. Ninguém sabe exatamente se essa cabeça trata-se da cabeça do Virgulino, porque aqui tem Estácio de Lima e a cabeça cega do olho esquerdo. Olha aqui. Depois que foram levadas essas cabeças, aí disseram que essa cabeça era do Virgulino. Quem é que pode saber, gente? O olho cego é o contrário, né? Outra coisa, surgiu também um laudo, né? Um suposto laudo que foi feito 8 dias após a chacina lá em Angico. Esse laudo foi feito, pegaram as cabeças em Santana do Ipanema e mostraram a cabeça dizendo que era do Virgulino. Tinha uma trancinha, muito estranho, né? Lampião de trancinha, né? A outra disse que tinha microdentia. Veja, aqui a cabeça não tem os dentes superiores, né? O olho é um olho cego, é o contrário, né? Aqui no caso, o olho, digamos,
seria o olho, aqui também não corresponde. Aí diz aqui, foram tiradas várias fotografias da cabeça de Lampião em Piranhas, né? Onde vai haver esse tal julgamento do Corisco. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, certo? Em Santana do Ipanema, em Maceió e em Alagoas. Em geral, ela aparece com os olhos fechados, e aqui está com os olhos abertos, né? Aqui, ó. Vejam bem, que coisa horrível, né? E depois da cabeça aqui, fizeram aí, colocaram umas tintas, umas coisas, a pele, também a cabeça estava toda esfacelada, né? Mas o doutor Lamartine, que foi um dos que depois estudou muito a cabeça do Virgulino, disse que garantia que a cabeça era do Virgulino e ele foi procurar a Foceta de Vilela. Toda vez que eu falo no doutor Lamartine, eu lembro dessa Foceta de Vilela. A Foceta de Vilela, gente, é alguma coisa que existe nas serpentes, nas cobras, né? E aquilo dali tem para que as cobras elas seguiam, aquilo é como uma seria, digamos, suponhamos que seria uma espécie de radar para elas se localizarem nos casos em que elas poderão fugir por alguma coisa, né? Se elas sentirem que vão ser agredidas, ou então elas também localizam as presas, os sapos, né, que cobra come sapo, essa coisa. Então, a Foceta de Vilela é isso aí, tá? Então, aí, bom, enfim, mostrei aí, né? Então, vai haver o julgamento de Corisco, né? Aqui, ó, o Corisco, né? Aqui, o Corisco foi cangaceiro e Amásio da Dadá. Né? Então, eu só quero entender como é que vão fazer um julgamento e colocar o Silvio Bulhões, filho do Corisco e da Dadá, para ser o informante. Legalmente, isso já não seria permitido, né? Porque o Corisco só veio tomar conhecimento que era filho da Dadá e do Corisco quando já estava homem feito, né? E então ele faz os relatos até de quando ele estava na barriga da mãe, ele sabe como foi que a mãe conheceu o pai, né? Aí a Dadá, num depoimento que eu estava assistindo, eu coloquei assim era Dadá, né? Aí vocês colocam, aí aparece um vídeo da Dadá, ela sentada, né? Eu não vou procurar a foto agora, já botei em outro vídeo, né? Ela dizendo que a primeira vez que viu o Corisco, era jovem, entre seus 13 14 anos de idade, e ela chegou na casa da madrinha e o Corisco viu aquele homem lindo, galego, né? Ela certamente se empolgou, porque ela não é branca, né? Mas ela se empolgou com o Corisco. Aí o Corisco olhou para ela e disse assim, eu anotei aqui, ó Sussuarana. Quando ela disse, ó Sussuarana, eu digo, falha-me Deus, como é que ela sabe que o Corisco sabia que chamava ela Sussuarana, se isso veio muito depois, igual a alcunha que botaram na Maria Déia, que depois chamaram de Maria Bonita, ela ficou conhecida por Sussuarana, e quem falou isso foi Jorge Amado, que foi procurar Dadá. Dadá ficou uma figura aí muito... as pessoas que queriam fazer filme, fazer trabalhos para vender, para colocar na televisão, igual o doutor Amaury Correia, deixa eu ver se eu encontro no livro do doutor Amaury Correia, né? Que o doutor Amaury Correia enfeitou também muito essa história das cangaceiras, do cangaço, e tanto ele quanto o doutor Frederico Pernambucano de Mello, isso aqui é uma viagem, né? Isso é uma viagem, né? Porque dizer que o Virgulino usava, digamos, essas estrelas, e que era a estrela do rei Salomão,
né? Isso aqui é um livro de Paulo Gastão, tá? Mas que ele usava perfumes franceses, essas coisas todinhas. Tudo isso é uma viagem, né? As estrelas, no meu entendimento, as estrelas que o Virgulino usava é porque ele sentia-se o capitão, né? Ele recebeu uma farda fajuta lá quando a coluna Prestes vinha para combater, porque o nível de criminalidade estava muito grande nos sertões, aí a coluna Prestes vem, né? Coluna Prestes de Carlos Prestes, né? Vem, mas nunca combateu nada com o Virgulino. O Virgulino recebeu uma farda fajuta, aí se auto-intitulou. Ele recebeu o tal a tal da patente de um deputado aí, Floro Bartolomeu, que era baiano, aí estava lá no Ceará, aí foi para o Rio de Janeiro, e 3 dias depois dessa tal da patente, o Virgulino descobre que a patente era fajuta. Ai do Floro Bartolomeu, se o Virgulino tem pego ele, viu? Ia pipinar, né? No mínimo, né? Então, essa história, né, que vão fazer esse tal jurado, vai ser um júri popular, entre aspas, já decorreram tantos anos, que não há mais nem como se fazer, já prescreveu há muito tempo, mas o povo faz isso porque querem vender livro. Querem porque querem vender livros. Estão irados, eu vi ontem um vídeo, né, do João Lima, né, do canal aí que tem de pessoas que estão inventando, encontrando fotos na época do cangaço, gente, pelo amor de Deus, na época do cangaço, assim, foto do Virgulino, coisas que você olha para um, olha para o outro, vê que não corresponde, né? E até porque o Virgulino não gostava muito de ser fotografado, a não ser em alguns momentos, que ele era muito narcisista e psicopata é narcisista, para si, digamos assim, para dizer que era o rei, para dizer que era o capitão, que ele dizia que ia separar o sertão do sul, do sudeste, do Brasil. Era muita viagem também do Virgulino e o pessoal acredita, né? Então, eu gostaria de saber como é que vão levar o Silvio Bulhões para ser depoente, talvez depoente, testemunha. Não poderia ser porque ele nada viu, né? Ele não viu, ele não era, ele nem, quando ele veio conhecer, saber que era filho do Corisco e da Dadá, ele já era homem feito, né? Aí, quando ele fala na mamãe, no papai, ele diz assim, quando a gente ia, né, parece que ele estava vendo tudo, né? Ele estava ainda na barriga da mãe e ele já sabia de todas as coisas, né? Ele sabia que a mamãe, o papai, né, sabia da vida dos dois. Claro que quem contou isso para ele muito tempo depois foi a Dadá, que a Dadá era muito, como toda psicopata, mentirosa, né? Mentem demais, fantasiam, não, é mentira mesmo. A fantasia é uma coisa que é diferente da mentira. A mentira é consciente, ela sabia muito bem, inclusive, disse a neta, né, que a Dadá fez uma carta quando ela estava presa, né, depois que o Corisco foi morto, ela fez uma carta e ela foi quem ditou a carta para um rábula chamado, deixa-me ver aqui, Farias, doutor Cosme de Farias, que Rábula não era doutor, gente. Rábula era uma pessoa que advogava, e nem era advogar, ele defendia, ele era um defensor, e não precisava ser formado em direito, não precisava ser advogado, não, então chamavam-se rábulas, né? Aí a Dadá escreveu a carta, ela sabia termos jurídicos, né? É muito estranho. Ilustríssimo senhor Major Cosme de Farias, peço que vós sejais o meu defensor, o meu patrono, porque o destino me deu como ela não esperava ser
esposa ter como marido Corisco. Ela jamais foi casada com Corisco, né? E os termos que ela usa são termos que nós usamos dentro do direito, né? Quando os advogados, os juízes, né? Usam esses termos assim, né? Fazer apelação. Será que ela sabia o que era uma apelação? Né? Será que ela sabia o que era um habeas corpus para ela estar solicitando habeas corpus? Né? Ela sabia o que era impetrante e impetrado? Né? Então, tem tudo isso nessa carta que depois, como a neta disse, ela estava muito assim, eu nunca vi uma psicopata ficar tão constrangida, uma psicopata ficar tão, digamos assim, preocupada, ficar... porque o psicopata ele não tem sentimento, a não ser o sentimento gozo, né, de matar, de estrangular, aí eles se deliciam com isso. Então, os gostos dos psicopatas são diferentes, os sentimentos, né, são diferentes de uma pessoa normal, no padrão normal, né? Então, eles não se põem no lugar do outro. Então, a neta disse que ela estava consternada, por isso ela não pôde escrever a carta. Se ela era analfabeta, semi-analfabeta, dizem que assinava o nome, mas não dava para fazer uma carta, né? E dizer, ainda pedir que o juiz dispensasse a impetrante, que ele estava muito debilitada naquela prisão e que estava sofrendo muito. Quem já viu psicopata sofrer? Nada, gente. Ele nem a dor física ele é capaz de sentir, o psicopata, que tem homens e tem mulheres, né? Então, ela pediu que o juiz dispensasse os selos, que seriam, no caso, os selos seriam as custas, né? Que selam-se os documentos do Estado, dos cartórios, né? Ele recebe o selo e então aquilo dali é a dispensa, no caso dela, porque ela era pobre, paupérrima, perante, digamos assim, e ela merecia ser solta, né? E no outro depoimento, a neta disse que ela tinha ouro, muito ouro. Roubado, é lógico, né? Porque não trabalhava, o cangaceiro não trabalhava, roubava, matava, saqueava, né? E tinha as coisas, usava até os perfumes franceses, como diz aqui o doutor Frederico Pernambucano de Melo, que o Lampião Virgulino adorava um perfume francês. Aqui tem até dizendo, né? Agora, comprar, ele não comprava nenhum, viu, gente? Era tudo roubado. Sim, então, voltemos. O Pavinato, Tiago Pavinato, escreveu um livro dizendo que o padre Cícero havia sido excomungado, né? E que as pessoas estão revoltadas, porque o Pavinato escreveu um livro e já vai com mais de 100 mil exemplares vendidos, né? Será que era necessário o Pavinato conhecer o padre Cícero, conhecer o Corisco, conhecer as ações de Lampião? Não. Ele estuda-se pelo o fato, né, que era o cangaço, e se pode fazer uma, digamos assim, uma análise comparada, né, da política daquela época, né, da década de 20, de 30, né, e fazer uma comparação com a política atual, né. Então ele escreveu L. da Silva, e já vai sendo aí um dos livros mais vendidos, porque tem livros, gente, que não interessa a gente comprar, não, né? Isso aqui não é um livro sobre história, isso aqui é um livro de ficção, né? Mas, tudo bem, o meu objetivo foi mostrar a tal cabeça, né, aqui, certo? Que estava no Instituto Nina Rodrigues, e que o doutor Lamartine disse, garantiu que era do Virgulino, né? E o doutor Lamartine, né, que, desculpe, mas proliferou muito,
né? A história do cangaço. Ele era amigo da Dadá, de levar a Dadá para passear, botava num fusquinha. Ele disse que entrava num fusquinha, ele era gordo, né? Ele disse que era muito mais gordo do que ainda é hoje, né? Ele botava a Dadá no carro, ia passear com a Dadá, ia passear, ia conversar com os detentos, né? Porque ele tinha grande admiração e ele queria conhecer a família das Ingrácias, né? Queria mostrar, né? Tem pessoas que se apaixonam realmente por histórias macabras, né? E o doutor Estácio disse que era muito atraído por isso que ele era médico legista. Porque eu vou dizer uma coisa, viu, gente? Você entrar naqueles lugares onde a gente estuda, onde quem quer fazer estudo da criminologia, então, da área do direito, né, era a área do direito, ou da medicina legal, né, aí vai para aqueles lugares ali, pasmem, o mau cheiro, pasmem, você vê as pessoas mortas de facada, tudo que é coisa lá, e imagino você ver as cabeças sem os corpos, né? Que foi o caso das cabeças dos cangaceiros que foram para o Instituto Nina Rodrigues, e o doutor Lamartine gostava Tem umas fotos dele aí mostrando as cabeças, né? E que ele gostava muito, ele foi procurar a foceta de Vilela na cabeça de Virgulino, porque o Virgulino, isso aqui é a farda que ele recebeu, a farda do Floro Bartolomeu, né? Essa aqui, ó, tá? Essa aqui, ó, a farda que ele recebeu, que era uma farda fajuta, né? E então, a história do cangaço tem aqui, dizendo que o Virgulino era uma pessoa altamente inteligente, tinha até cartão de visita, né? Ó, os cartões do Virgulino. Ninguém sabe nem se é o Virgulino mesmo aqui, viu? Porque ficou tão pouco, sobrou tão pouco do filme de Benjamin Abraão Boto, que o sírio-libanês foi morto lá em Pau-Ferro, né? Itaíba, Pau-Ferro, hoje Itaíba, né? Ele foi morto lá e nessa época, nesses dias, foi mais ou menos no mês de fevereiro, antes da chacina, que foi em julho, para ter capacidade de dar 42 facadas numa pessoa, só pode ter sido um cangaceiro. E eu acho que esse cangaceiro foi o Virgulino. Por quê? Porque o Benjamin Abraão Boto tinha um documento, um papel, né? Um documento, mas para ele representava muito, né? E essa cartinha assinada por Virgulino, dizendo que os direitos era do Benjamin Abraão Boto, né? Do sírio-libanês, aí eu acho que o Virgulino desliga a luz lá de Itaíba, Pau-Ferro, de Itaíba, e por volta das 11 horas da noite, por aí, mas já madrugada, né, esfaqueiam o Benjamin Abraão Boto, e depois botam a culpa num paraplégico, numa pessoa que andava se arrastando no chão. Como que aquele paraplégico ia ter capacidade, condição, né? Condição, né? De esfaquear um homem de mais de 1,80 m de altura. Como assim? Né? Só se tivesse quebrado logo as pernas do homem, e mesmo assim, né? Quem desligou a luz? Quem desligou a luz? Né? As perguntas são essas. Quem foi que desligou a luz, deixou tudo no escuro e mataram o Benjamin Abraão Boto? Só pode ter sido a astúcia do próprio Virgulino, né? Porque o paraplégico não tinha como desligar, que a luz era de motor. Ele tinha que ter ido lá, desligar a luz e encontrar o Benjamin Abraão Boto lá com a mulher dele. Gente, é muita viagem. Na história do cangaço é muita viagem. Bom, mas esperemos pelo tal júri, né? E pelas testemunhas, que vai ser o Silvio Bulhões. Então, vai dar um bocado de livro, né? Mas não vão superar o livro do Tiago Pavinato, que não precisava conhecer o Corisco, não precisava conhecer o Lampião para fazer L da Silva, né? Então, por aqui fico, e depois eu comento mais coisas, porque tem tanta coisa já, né? Mas
para quem começou há 20, 30 anos passados, né? Que vive vendendo livros. Eu não comecei faz pouco tempo fazendo os vídeos, né? Aí eu vou analisando, analisando. Agora tem gente que não gosta de fazer o quê? É assim mesmo.